E aí, tudo bem? Bom dia. Nós estamos começando uma nova semana e apesar de tudo estar muito diferente, a gente está, acho que não se acostumando com o que a gente está vivendo, mas acho que a gente já está conseguindo lidar com um pouquinho mais de normalidade. Os dias, por mais incertos que sejam, a gente está conseguindo transitar melhor entre as incertezas. Espero que Deus esteja confortando seu coração e te animando. E a gente vai continuar nossa leitura do Sermão da Montanha. Nós paramos um período antes das férias em Mateus capítulo 7. A gente parou no comecinho quando Jesus fala sobre não julgar e a gente já falou sobre isso, e aí ele continua a sequência. Ele está falando sobre, olha, não julguem. A gente entendeu isso, que ele não está condenando o julgar, não está dizendo que é algo que não é permitido. Ele está dizendo o seguinte, olha, não julguem para que não sejam julgados, seja da mesma maneira, da mesma medida. A régua que você usa para lhe medir precisa ser a mesma que você usa para o outro. Você não pode ser mais duro com o outro e mais complacente com você. Você não pode simplesmente apertar o outro e afrouxar para você. A régua tem que ser a mesma. E aí ele vai falar disso, você não pode ficar tirando o cisco do olho das pessoas e tem uma trave no seu. Só que aí então, Jesus tem um dos textos bem difíceis do Sermão da Montanha, que é quando ele, depois de falar de julgamento, ele diz o seguinte: não deis aos cães o que é sagrado, e nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e voltando-se contra vós, vos estralhassem. Estraçalhem. E é interessante esse texto, que quando Jesus está falando sobre isso, ele está se recorrendo a uma imagem do santuário sobre as coisas sagradas, que elas eram para o consumo dos levitas, elas não podiam ser dadas para alimentar os animais, e se não era dado para alimentar outras pessoas, menos ainda seria para os animais. E o que Jesus está falando aqui? A gente precisa entender aqui que tem uma coisa bem importante. Ele falou, olha, não julguem. Mas essa ausência de julgamento, ela é uma ausência importante para a gente, como eu disse, para não usar para usar uma medida que eu uso para mim usar para o outro, mas ele vai dizer o seguinte: mas entendam que há pessoas que algumas coisas não lhes devem ser confiadas. Entendam que há preciosas verdades, entendam que há coisas sagradas, entendam que há assuntos, há conceitos, há funcionamentos, há sentimentos que são muito importantes para serem dados de forma leviana. Então vocês precisam entender que vocês não devem julgar as pessoas, condenar as pessoas, nem medir as pessoas por uma régua diferente da sua, mas você deve estar atento às pessoas, atento a como elas são, atento a como elas funcionam, e sim, há uma medida de valor. Há uma medida de valor, não que as pessoas valham menos ou valham mais, mas para a gente saber aquilo que a gente entrega para elas. Para a gente saber se aquela pessoa, na maneira que ela está, no momento que ela está apta para receber o que a gente quer confiar, seja algo da nossa vida ou seja uma preciosidade da palavra. Então, Jesus está simplesmente convidando a sua audiência e nos convidando também para avaliar. Não avaliar no sentido de julgar, mas para entender que nós somos no reino de Deus colocados para abençoar a vida das pessoas, para entregar às pessoas a misericórdia dele e aquilo que ele nos dá. Mas a gente tem que avaliar para entender e não dar algo que as pessoas não estão prontas para receber. Não dar algo que vai fazer com que não dar algo que talvez ela não está pronta para receber, ela vai se voltar contra a gente, ela vai se voltar contra a verdade do reino de Deus, ela vai se voltar contra Deus. Então é bem importante lembrar disso. Não é um julgamento, mas essa capacidade de entender o momento das pessoas e entender até mesmo a disposição delas. Algumas pessoas estarão indispostas para todo o bem que você quiser fazer, e é importante avaliar isso. Que Deus te dê um bom dia, que Deus te dê um dia de percepção aguçada. Eu gostaria de orar com você. Pai, obrigado pelo teu cuidado. Entregamos nossa vida e os nossos propósitos desse dia em tuas mãos. Abençoa-nos, dirija-nos, dá-nos uma percepção para entender a realidade ao nosso redor e sensibilidade para perceber e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.